Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Câmara Federal aprovou na noite dessa quinta-feira a PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata sobre as mudanças no sistema tributário do país. A mobilização para aprovação do projeto teve pelo menos 503 dos 513 deputados federais presentes ao plenário da Câmara. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A Câmara Federal aprovou na noite desta quinta-feira com placar expressivo o projeto de lei que disciplina a mais profunda mudança no sistema tributário brasileiro. Foram 382 votos a favor, 118 contra e apenas 3 abstenções. Dos 513 deputados federais, 503 registraram presença no plenário. O projeto atraiu o apoio de governadores, dos prefeitos e de diferentes representantes do setor produtivo, o que garantiu o êxito na votação da matéria que interessava diretamente ao governo. As bancadas do PT, PV, PCdoB, PSB, Rede e Solidariedade fecharam 100% dos votos pela reforma, enquanto o PL e Novo foram os partidos que tiveram maior percentual de deputados contrários à mudança no sistema tributário. E para você começar a entender melhor, a reforma tributária acaba com os impostos federais, IPI, PIS e COFINS, o estadual ICMS e o municipal ISS. Com o fim desses impostos, entram 2 tributos sobre o valor agregado, IVAs. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substitui os tributos federais, enquanto o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, unifica e substitui o ICMS estadual e o ISS estadual. A reforma cria também um imposto seletivo que incidirá sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Com a criação dos IVAs, será implantada a não cumulatividade plena, ou seja, deixarão de ser cobrados impostos sobre impostos, uma distorção do sistema tributário brasileiro que encarece os produtos, atrapalha a competitividade da economia brasileira e gera mais custos para empresas e consumidores. Outro ponto da reforma: os novos impostos passam a ser cobrados no local onde os produtos são consumidos e não onde são produzidos, como é feito na imensa maioria dos países. Essa medida tem por objetivo colocar um fim à chamada guerra fiscal entre os estados, uma disputa na qual os governadores concedem isenções a empresas e indústrias para atrair investimentos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Os deputados federais voltam ao plenário da Câmara agora pela manhã ou no período da tarde, esticando uma sessão para a votação de emendas ao projeto original, ao texto original que foi aprovado nessa quinta-feira. A mobilização dos deputados federais, como citou o Carlos Alberto, registrou pelo menos 503 deputados federais no plenário da Câmara. Foi uma vitória expressiva para o governo federal, embora o avanço da reforma tributária não entre apenas nesse contexto de uma vitória do governo, mas talvez signifique um avanço importante, uma conquista para todos os brasileiros, principalmente para a economia, que terá menos burocracia no sistema tributário brasileiro e espera-se também, Beto Almeida, menos ônus para quem consome no país, para quem produz e para quem consome. Uma vitória simbólica, Beto Almeida, para o governo e que deixa aí uma demonstração de quando o parlamento quer, é possível acelerar o que se pode considerar como prioridade para o país. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes, uma ótima sexta-feira para todos. Luzenor, eu acho que essa sexta-feira, a madrugada de hoje, porque a sessão terminou por volta de 2 da manhã, entra naquele rol das chamadas sessões e votações históricas, realmente, da Câmara dos Deputados. Mostrou, como você disse, que quando se tem seriedade, o Congresso pode dar, sim, resposta e retorno do tamanho que a nação precisa e dos desafios que o Brasil precisa. Essa questão da reforma que a gente tanto fala e vinha batendo nessa tecla é porque são mais de 3 décadas, na realidade quase 4 décadas, à espera de um projeto que sempre era
deixado de lado, primeiro pelos interesses que envolve, que são econômicos, que são muitos, e aí entre os estados, entre os municípios, entre a questão da produção, mas também por questões de natureza política, que sempre travaram a questão da reforma tributária. E eu gostei muito de uma fala do relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, quando ele disse o seguinte: olha, com esta votação que nós fizemos aqui, o país não vai olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas para a frente. E é exatamente isso que eu acredito que essa reforma trará. Porque não existe... a reforma poderia ter sido melhor? Sempre pode ser melhor. Mas eu tenho certeza que foi feito o melhor dentro do que foi discutido, dentro do espaço que estava permitido, para uma reforma que simplesmente travava e trava o crescimento do Brasil, consome o salário do trabalhador brasileiro e simplesmente vinha criando muitas dificuldades para o desenvolvimento como um todo. Então, a reforma, na realidade, o Arthur Lira, inclusive o presidente da casa, sai grande desse episódio, Luciano, porque ele quebrou até o protocolo, fez um pronunciamento que não é comum antes da votação. Ele que apoiou o presidente Bolsonaro foi claramente direto e contrário à orientação do ex-presidente Bolsonaro, que orientou a bancada do PL a votar contra essa matéria, e ele disse aqui que não, olha, nós estamos dando a oportunidade de fazer história, então não é o momento aqui de se olhar quem perdeu politicamente, quem ganhou politicamente. A votação da reforma é uma política de Estado, não é uma política de governo, e ele foi muito feliz. Quem sai muito bem nessa questão também é o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que enfrentou sim o presidente Bolsonaro, enfrentou bolsonaristas e disse que não se tratava de deixar ou não apoio ao ex-presidente, mas que a direita não podia perder esse capítulo da história, que a direita tinha que apoiar a reforma tributária. E aqui no Ceará, a bancada do PL, infelizmente, seguiu a orientação do presidente Bolsonaro. Os 3 parlamentares votaram contra a questão da aprovação da reforma tributária. Estou falando do André Figueiredo, do Dr. Jaziel e da Priscila Costa. Jornalista Beto Almeida, a sensação que ficou nesse gesto do presidente da Câmara Federal em não abrir mão da votação da reforma tributária é naquele adágio popular. Foi naquele adágio popular. O vai ou racha. Exatamente. Mas não rachou porque, pelos números, há uma expressão no resultado dessa votação. No primeiro turno da votação foram 382 votos a favor e 118 contrários. Já na madrugada, desta sexta-feira, quando estava em votação o segundo turno do projeto da proposta de emenda à Constituição, foram 375 votos a favor e 113 contra. Ou seja, se comparado com o primeiro turno, o resultado do segundo turno foi tão expressivo quanto o primeiro turno. E aí uma diferença de 7 votos que não muda nada, não muda. Pelo contrário. Até porque, Luciano e ouvintes, porque se tratava de uma PEC com uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários, no mínimo, 308 votos. Então mostra claramente que esse placar ganhou com uma folgada maioria. Isso significa dizer que para votar os destaques hoje pela manhã na Câmara Federal, hoje pela manhã não, eu estou falando pela manhã, tá previsto para 10 horas. Mas os deputados federais foram dormir tarde, né, Beto Almeida? Porque muitos saíram lá do plenário da Câmara Federal já depois de 1h da manhã. Até 2 horas. E essa votação dos destaques também exige o quórum qualificado de 308 votos, porque é uma emenda à Constituição Federal. O desejo, a disposição do presidente da Câmara Federal é encerrar hoje a votação, como ele prometera há poucos dias, votar todo o processo da reforma tributária nesta semana e já encaminhar o texto para o Senado, onde passará também por 2 votações, e é pouco provável que tenhamos alterações mais significativas no texto original da Câmara dos Deputados. São alguns destaques apenas do PL, que ainda insiste em fazer algumas modificações na reforma, mas, por exemplo, se passar, todos esses destaques foram rejeitados, vai para o Senado. O que você disse. Agora, não esperemos, lógico que vai ter mais tempo de fazer a votação no Senado antes do recesso. Essas 2 votações pelas quais a matéria da reforma vai passar no Senado é só no retorno das atividades parlamentares. E ainda sobre esse assunto, para você, ouvinte internauta, o texto aprovado pela Câmara Federal propõe a substituição de 2 impostos federais, PIS e COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços denominada CBS,
que é gerida pela União, e de outros 2 tributos, ICMS e ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que são geridos esses 2 impostos, ICMS e ISS, pelos estados e municípios. Já o IPI, Beto Almeida, Imposto sobre Propriedade Industrial, produtos industrializados, vai virar um imposto seletivo. Exatamente. Aí o imposto seletivo vai em cima daqueles produtos, por exemplo, que causam algum impacto no meio ambiente, que causam problemas à saúde. Então pode aguardar que, por exemplo, cigarros eletrônicos, cigarros em geral e até bebidas poderão ficar bem mais caros. E Luzenor... Apenas para complementar aqui, Beto Almeida, entra essa sigla, sai ICMS e entra o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Mas vamos resumir, sabe, ICMS, ISS e entra o IBS. Mas vamos chamar tudo isso, no final das contas, vai ficar conhecido como IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é exatamente a unificação desses impostos. Aí a gente fica muito mais fácil para entender. Uma coisa que foi interessante, por exemplo, o setor do agronegócio, a bancada do agronegócio e também o pessoal que faz ali o lobby dos supermercados também foram atendidos, e isso facilitou muito a aprovação da matéria. Por quê, Luzinor? Porque existia exatamente uma preocupação em relação aos produtos que compõem a cesta básica nacional e principalmente os impostos que são aplicados sobre esses produtos, porque é isso que encarece e aumenta a nossa inflação. E aí o que acontece? Bem rapidinho, todos os produtos da cesta básica terão alíquota zero. Isso é de um avanço, Luzenor, de uma conquista imensa. E um detalhe, a cesta básica nacional não vai ser mais aquela coisa regionalizada. O Ceará tem uma cesta básica, São Paulo tem outra. Não, vai ser agora uma cesta básica valendo para o país todo. Uma vez aprovada, a reforma tributária terá uma fase de transição. O novo modelo deve estar plenamente implementado para todos os tributos somente em 2033. Então, para você, ouvinte internauta, que tem dúvida, quando vai começar a entrar em vigência, quando entra em vigência essa nova fase tributária do Brasil? Somente em 2023. Mais um detalhe, 26. A mudança começará em 2026. Pois não, Beto. Não, é porque você me corrija tinha dado... aí, não, me corrija. É porque você tinha falado 2023. Eu falei 2033 para todo entendi. o sistema estar plenamente Isso. em funcionamento. A mudança começará em 2026, 2024, 2025, 2026. Tanto na esfera federal, com a contribuição sobre bens e serviços CBS, que, repito, unifica PIS, COFINS e IPI, quanto para estados e municípios, com o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que unifica ICMS e ISS.